Então, o João Lucas, ele vai se apresentar melhor, quem ele é. Tá? Então, vamos aproveitar este momento para compreender um pouco mais sobre as práticas integrativas, sobre as práticas que ele trabalha no espaço contagioso. Ele tem feito um trabalho importante aqui e desbravando as FICs na região do caminho, né? A gente desbravar um terreno que poucas pessoas ainda conhecem, né? E aos poucos de mostrar as potencialidades e os resultados dos tratamentos com as FICs, né? E de repente, quem sabe que a gente daqui suscite novas pessoas que também gostem, que façam cursos e que também tenham forças conosco para defender as práticas integrativas de saúde. O Ministério da Saúde tem avançado, existem já políticas, mas não existe financiamento. Então, se não há dinheiro para financiar, muitas vezes os municípios não investem. Porque não adianta ter a política, gosta, mas não ter recurso para contratar profissionais, né? Então, eu acredito que no caminhar as coisas vão se abrir espaço para as também em financiamento. Tá? Então, sejam bem-vindos. Ele também trouxe as coisas que também trabalham, né? Nesse processo. Então, eu também desde já agradeço a sua disponibilidade. Eu falei com ele, ele ficou muito motivado e eu fico muito feliz. Ele pediu autorização para gravar, porque ele vai a palestra, etc. Vocês têm alguma objeção? Gravar, e se porventura aparecer vocês, tem algum problema? Não. Então, estamos todos autorizados. Ok. Muito obrigado, gente. Quero agradecer a Pro Dayana pelo convite. Fiquei feliz, porque eu respiro isso desde quando eu tive conhecimento, há 11 anos atrás, buscando melhorar a minha saúde. Eu conheci as terapias integrativas, né? E de lá para cá, eu fui estudando, fui me apaixonando, fui me tratando e trabalho há 11 anos, mas não era integral como as terapias. Eu trabalhava em outro setor, né? Trabalhava com vendas, com caminhão, mas atendia mais fora, Juazeiro e Petrolina, Valente, do que aqui. Tranquilo. Mas há 2 anos eu estou de tempo integral como um terapeuta holístico, né? Dentre as ferramentas de terapia integrativa que eu atuo, trabalho com hiperconsciência, mesa radiônica, barras de Axis e Reiki, que é o que eu vou trazer um pouquinho para vocês como mestre de Reiki, dou cursos de Reiki, tá? Iniciei aí mais de 25 turmas de reikianos, em Feira, Petrolina, Juazeiro, Jacobina, Senhor do Bonfim, Valente, aqui em Capim Grosso. Como ela falou que eu desbravei como reikiano, acho que eu fui pioneiro aqui na região. E estamos aí, já fiz entrevista no Rádio Contorno e venho buscando trazer uma oportunidade dessa como foi paralela. Fiquei muito feliz de saber que as faculdades estão abraçando essa causa. E eu quero dizer que por que as pessoas não conhecem algo popular? Curioso isso, né? Vamos parar para pensar, questionar um pouquinho. Por que o povão não conhece algo popular? O que será? Por quê? Bem, reza a lenda, que eu acredito que não é lenda, na verdade a história da medicina chinesa, que os médicos da China antiga, eles ganhavam mais quando a aldeia não tinha doentes. Então é assim, fechava o relatório do mês. Teve quantos doentes na aldeia? 0. Você vai ganhar X, um valor incrível. Teve quantos doentes? 5. Corta do salário do médico. 10 doentes, corta mais ainda o salário do médico. Então a medicina nessa época ela tinha um interesse em promover saúde e não em combater a doença. Tinha uma ação preventiva e não de remediar, a medicina chinesa. Hipócrates, que eu creio que vocês conhecem, intitulado o pai da medicina moderna, dono daquele famoso jargão que o alimento seja seu remédio e que o remédio seja o seu alimento,
também baseava a sua metodologia de medicina em prevenir, em evitar que as pessoas adoecessem. Mas, com o passar do tempo, descobriu-se que quem dá lucro é a doença, não é a saúde. Então, a doença é extremamente lucrativa. Então, vamos mudar todo um método de trabalho. Infelizmente, gente, a gente tem que abordar esse ponto. Eu nem gosto muito de falar nisso. Mas o caminho que foi tomado foi esse. Vamos trabalhar apenas em remediar. Para que curar se curando vendo remédio só uma vez e remediando vendo o tempo todo? Trazendo um sistema paliativo. Então vamos manter as pessoas totalmente ignorantes quanto às medidas preventivas, quanto a um alimento responsável, saudável, porque dessa forma as pessoas adoecem mais e a gente vende mais. E aí entrou o que eu chamo de época negra das terapias integrativas, aonde começou a se dar termos pejorativos, depreciativos a terapeutas, aonde o próprio terapeuta tinha vergonha de se identificar como terapeuta e os clientes, consulentes que iam lá, eles não tinham aquele orgulho de dizer, eu vou lá no espaço terapêutico de Josman Lucas. Eles diziam assim, eu vou ali, né? Porque passou a ser sinônimo de pessoas ignorantes, que buscavam uma terapia alternativa, de pessoas sem conhecimento, pessoas sem cultura. E isso foi se arrastando, aonde o acupunturista era tido como charlatão, uma coisa tão incrível como a acupuntura. E eles eram tidos como charlatões. Os nossos raizeiros, né, da nossa região. Agora eu pergunto, se não fosse essa cultura, essas terapias integrativas que existem muito antes da medicina moderna, quem estaria aqui para contar a história? Os nossos ancestrais só puderam dar continuidade à prole porque tiveram esses cuidados lá. E deles nós estamos aqui hoje. E ao invés de agradecermos a ancestralidade, a gente costuma menosprezar. E aí é o que aconteceu com as terapias complementares integrativas. Surgiu essa época, acredito que propositalmente, de total falta de conhecimento sobre as terapias, de total depreciação. Então, o que existia era termos depreciativos, acusações, em alguns casos até proibições do terapeuta exercer a sua profissão. Então ficou aquilo totalmente abafado por um bom tempo. Mas aí, pessoas iluminadas começaram a ir despertando. Primeiro, os terapeutas guerreiros que perseveraram, trazendo a cultura, trazendo as terapias. E também alguns cientistas, alguns médicos, algumas pessoas de nome, começaram a dar a cara a tapa para provar cientificamente a eficácia das terapias integrativas. Então, se hoje faz parte da política do SUS, se hoje está nas faculdades, e se hoje eu estou podendo dar uma palestra aqui, é engraçado que há 10 anos atrás eu me via em uma faculdade falando das terapias integrativas. Eu sabia que um dia isso ia chegar, mas na época era totalmente fechado. Mas esses médicos, eu vou citar alguns deles aqui, eles encararam a situação e eles começaram a trazer um certo respeito para as terapias integrativas, que até então o esforço da ciência era em provar que eram ineficazes. Eles tiveram muito mais investimento e esforço em mostrar que era uma crendice, que era uma crença, que era uma superstição, do que em mostrar a eficácia dessas terapias. Por isso que a população começou a desacreditar e muitas vezes deixar de procurar. A população procurava quando estava desenganada. Então, se elas procurassem os terapeutas no começo do seu problema, era bem melhor. Só que mesmo desenganadas,
ou conduzidas a tomar remédios para o resto da vida, elas começaram a ver notáveis melhoras em suas situações, e o boca a boca foi um outro motivo que levou as pessoas despertarem. Não, tem algo a mais aí, vamos olhar para isso com outros olhos. E é o que está acontecendo, graças a Deus, que é a volta do reconhecimento das terapias integrativas, né? Das PICs, que é Práticas Integrativas e Complementares de Saúde. Mas, se a gente chegar na rua aí e perguntar, você sabe o que é PICs? As pessoas vão dizer, sei, o meu é pelo CPF. O meu é o número do meu celular. Elas não vão saber que são práticas integrativas e complementares de saúde. Ainda estamos engatilhando, mas já é um bom passo. Já estamos caminhando, estamos chegando lá. E hoje eu vou falar para vocês um pouco, né, do Reiki. Existe aí as barras de Axis, que é muito poderosa também, trabalho muito com ela. A hiperconsciência, que aí já entra em um campo realmente mais místico, reconheço. A mesa radiônica, que essa o povo usava desde os primórdios, a radiestesia, até para encontrar água no subsolo, até hoje usam. Então a radiônica e a radiestesia é bem reconhecida e bem interessante. Mas eu vou falar exatamente do Reiki. Já ouviram falar sobre Reiki? Já ouviram? Só na matéria. Hã? Só na matéria. Mas eu nunca vi o Nunca tinha ouvido falar em Reiki? Não, né? Pois é. Você é daqui ou de Várzea? Legal. Pois é. Inclusive eu atendi uma pessoa em Várzea que estava numa situação de dor crônica e eu atendi à distância. E foi bem interessante o relato dela. Mas é isso, né? É aqueles atendimentos aos poucos. Gente, Reiki é a junção de duas palavras. Reiki, em japonês, onde a palavra Rei significa energia universal e Ki, energia vital. Certo? Então, Reiki é a junção dessas duas palavras. Energia universal que interagem com a energia vital. A energia vital ela é reconhecida em todas as épocas e em todas as regiões. No Japão é Ki, na China Chi, na Índia Prana, entre os judeus Ruá. Pitágoras chamava de fogo interno. Se vocês pesquisarem sobre Pitágoras, ele vai falar em algum momento de fogo interno. Né? Os rosacrucianos chamavam de energia vital, que é o termo que eu mais gosto, energia vital. E essa energia que nós temos, ela é palpável, a gente pode ver ela, a gente pode sentir ela, e todo mundo sente, em um momento ou em outro. E hoje eu vou fazer uma dinâmica que todo mundo vai sentir, vai perceber essa energia vital que nós temos. Essa energia vital é quem acalenta a criança quando cai e a mamãe põe no colo. Que a criança para de chorar imediatamente e as pessoas dizem assim, era só dengue, foi a mãe botar no colo, parou de chorar. Mas será? Na verdade, a mãe supriu essa energia que é acalentadora, que é curativa, que alivia a dor, que traz um contentamento interno. Né? Que esse é um dos maiores benefícios das PICs, esse cuidado de humano para humano, né? Essa coisa que é insubstituível. A inteligência artificial não vai substituir terapeutas, vai substituir muitas profissões, mas terapeuta não. Porque esse contato de humano para humano só com o humano em si, ou com terapias, ou com amizade, amor, enfim. Então essa energia é a que a mamãe acalenta o bebê. Põe a mão e para de doer. Né? Ela é curativa. Mas tem comprovação científica sobre o Reiki? Tem, eu vou mostrar alguns trabalhos bem interessantes para vocês. Mas antes eu queria raciocinar um ponto, que em si já é uma comprovação científica. Há um tempo atrás, o paradigma vigente era que tudo era matéria, não é verdade? Porque é o que eu vejo, é o que eu toco, é o que eu sinto, matéria. Então, na descoberta do átomo, quando eles olharam para o núcleo do átomo, o que é que eles concluíram?
baseado no paradigma da época, que o núcleo do átomo é matéria maciça, pura matéria. O núcleo do átomo é pura matéria. Mas com a nanotecnologia, quando conseguiram dar um zoom no núcleo do átomo, o que é que eles notaram lá? Que o que existe no núcleo do átomo é espaço vazio e energia condensada. Tanto que eles, se ampliassem o núcleo do átomo para o tamanho do Maracanã, o estádio todinho era espaço vazio, e no meio do campo, não uma bola de futebol, uma bolinha de ping-pong, seria um pedacinho de energia condensada dentro do átomo. Então, se nós somos constituídos por átomos, somos muito mais nada e um pouquinho de energia do que matéria. E se a gente parar para pensar que tudo, absolutamente tudo, é constituído por átomo, né? Da cadeira que a gente está sentado, ao ar que a gente respira, a nós mesmos, e o átomo foi provado cientificamente que é pura energia condensada, que o que difere o átomo do chumbo para o átomo do ouro, para o átomo dos nossos órgãos, é apenas a vibração dessa energia lá no núcleo, das supercordas. Então está mais do que provado que tudo é energia. E o que é Reiki? Energia universal, Reiki, energia universal com energia vital, com Ki. Então já está provado cientificamente que o trabalho com a energia, com a imposição de mão, que é energia, é eficiente por si só. Mas antes de trazer alguns estudos mais profundos com cientistas, eu quero convidar vocês para uma dinâmica para vocês perceberem a energia vital de vocês. Topam? Então fica de pé todo mundo. Solta os ombros e solta as mãos. Faz isso aqui, ó. Dá aquela sacudida. Sacode bastante as mãos, bem soltinha. Isso é ruim quando tem homem, porque fica com a mulher meia dura querendo ser machão. E aí, mas aqui só tem mulher, ficou até mais fácil. Solta as mãos, sacode, balança. Agora bate uma ponta do dedo na outra. Tem gente que já vai começar a sentir, mas ainda não é hora. Agora esse monte de Vênus, tá vendo? Bate um no outro. Assim, ó. Isso. Muito bem. Agora fecha as mãos e bate um punho no outro. Bem no punho mesmo, soltinho, não precisa bater forte. Vamos concentrando a energia aí nas mãos. A gente vai conseguir notar isso. Vira o lado, vira a mão. Agora vamos simular lavando roupa. Esfrega bem uma na outra. Gira uma mão na outra. E agora faz conchinha e bota a mão de frente para a outra. Sentiram? Percebeu? Solta um pouquinho uma da outra, isso, junta os dedos. Agora vocês vão relaxar os ombros, e vocês abrem um pouquinho, e bem relaxado, fecha de novo. Abre e fecha. Fecha mais perto. Vocês percebem que tem uma forcinha bem sutil repelindo a mão da outra? Né? É bem sutil. Se a gente usar a força muscular, vai ser mais forte que essa energia. Mas se a gente deixar a mão bem relaxada, a gente vai ver que tem uma como se fosse o polo do ímã invertido, repelindo uma mão da outra. Vocês deixam repelir por conta própria, até ver até onde vai. Até onde vai. Se vocês juntar os dedos, concentra melhor a energia. Vendo? Mão de conchinha. Aonde parar, onde você sentir que parou, você fecha de novo e volta.
Perceberam? Todo mundo conseguiu ver? Conseguiu ver? Você conseguiu? 99% das pessoas aqui foi 100%. Sentem essa energia. Essa energia, ela cura você mesmo. Se você sentir uma dor, fazer essa dinâmica de manhã, friccionar, bater os montes de Vênus, que aqui tem muita energia, né? Bater os punhos, e depois você coloca nas vistas aí. Eu vou sentar também. Senta, fecha os olhos. Quem tiver óculos, tira só um minutinho o óculos. Põe nas vistas um pouquinho. Um segundinho. Você vê que revitaliza as vistas. Se vocês estiverem lendo, estudando muito e cansar, começar a embaçar as vistas, façam isso, que vocês vão notar imediatamente uma melhora. Poucos segundos. Na verdade, se você pudesse ficar 5 minutos, seria melhor. Mas poucos minutos você já nota um alívio na cabeça, nas vistas. Esse autocuidado, se você põe, está com a garganta engasturada, faz isso. Está com o joelho doendo, você põe no lugar, vocês vão aliviar. É isso que a mamãe acalenta o bebê. Essa energia. Até só um pouquinho o som daí. Ele está pausado, né? Então, essa é a energia aqui. O cientista e médico que fez um teste e fez um duplo cego, ele constatou que mesmo uma pessoa não sendo reikiana fazendo imposição de mãos, vai conseguir curar, ajudar as pessoas. Pode ser um pouquinho mais baixo. Baixa só a mão um pouquinho. Isso, obrigado. Vai conseguir também. Só que se você não for reikiana e você ficar doando sua energia, lembra o nome energia vital. Então você vai perder sua vitalidade se você ficar fazendo isso em outra pessoa. Se fizer, vai ajudar, mesmo sem ser reikiano. Mas você vai perder sua energia vital. E se você se tornar reikiano, que vai aprender a canalizar a energia universal, então você vai estar se preenchendo o tempo todo. Quando a gente falou que tudo é energia, quando a gente trouxe essa temática, a energia interage entre si, os átomos interagem entre si. Quem aqui não já chegou em um lugar e se sentiu mal? Estava bem e ficou mal. E o contrário também é verdade. Quem aqui não estava um pouco para baixo, chegou em um lugar, sentiu-se bem. Quem aqui não conversou com uma pessoa e depois que a pessoa saiu, ficou para baixo, ficou mal? Às vezes fica até tonto. E quem aqui também não estava meio para baixo, encontrou um amigo e saiu? Por que isso acontece? Porque os átomos interagem entre si. Então é uma coisa real, que a gente comprova no nosso dia a dia. E aí o que acontece? Os átomos eles tendem a interagir para compensar a energia um do outro. Então você estava aqui com sua energia, chegou aquele amigo que estava aqui, você perdeu energia para ele. E ele subiu. Aí o que acontece? Ele que estava aqui, chegou aqui, ele sai radiante. Você que estava aqui e veio para cá, vai sair mal, vai sair para baixo. Porque você perdeu sua energia para compensar aquela energia aquela interação energética. Entende? Quando você é reikiano, isso não vai acontecer. Você tem mais sensibilidade energética, é diferente da perda de energia. Aí é um campo mais profundo. Porém, você não vai perder essa energia assim, porque você vai estar recebendo a energia o tempo todo. E aí vai compensando isso. Você compensa. Então, o reiki, se tornar reikiano, não é apenas para terapeutas. Todo mundo que interage com pessoas, professores, enfermeiras, médicos, fisioterapeuta. Em um dos meus cursos de reiki, eu atendi uma massoterapeuta, eu dei um curso para ela, e eu falei para ela, quando você faz massagem, 4, 5 clientes, como é que fica no fim do dia? Aí ela disse, eu chego, me jogo no sofá, não aguento fazer mais nada. Totalmente arriada.
E é diferente uma descompensação energética de um cansaço, de um desgaste físico. Entende? Você pode estar cansado fisicamente por ter trabalhado muito, mas descompensado de energia é diferente. Eu falei para ela, a partir de hoje, que você está aprendendo Reiki, você vai me dizer se você vai atender mais pessoas do que antes e você não vai ficar assim tão para baixo como você falou que fica. Você vai me dizer depois. E ela voltou para fazer o nível 2, porque o Reiki ele tem nível 1, nível 2, nível 3A e nível 3B, que é o mestrado que eles chamam, né? Que é a palavra sensei no Japão, que é quem ensina, quem passa o curso para outros. E aí ela voltou para fazer o nível 2. E aí quem faz o nível 2, eu costumo perguntar, pedir para falar alguma experiência que teve no processo de Reiki no nível 1. E aí ela já foi dizendo, lembra que você me disse que a gente faz massagem e a gente ganha mais energia do que... E quando termina o fim do dia a gente está com mais energia e não com menos? Eu disse, lembro, pois é, eu comprovei. Por isso que eu estou aqui para fazer o nível 2, porque eu passei a notar isso. Eu fiquei melhor. Então, quem trabalha com massoterapia, com fisioterapia, é super indicado que aprenda o Reiki. É super importante que se torne reikiano. Ainda que você não vá dar uma sessão de Reiki na sua sessão de fisioterapia, porque você tem todo aquele processo para fazer lá dentro da sua formação, do seu conhecimento, mas o tempo todo você está doando energia para aquela pessoa, sua energia vital. E você não está sendo recomposto essa energia. E quando você se torna reikiano, a não ser que você também tenha outras técnicas, porque não só existe o reiki, né? Existe uma técnica de alquimia interna com energia que é muito bom também. Beleza, vamos para as partes, para o momento de provas científicas. Tem alguns relatos aqui que eu acho que eu não vou nem trazer para vocês, porque eu não consegui um material mais evidente. São estudos interessantes, mas foi no exterior, na Califórnia, em Montreal, nos Estados Unidos. E como eu não leio bem inglês e tal, eu não consegui pegar o material mesmo do relatório. Então eu acho que eu não vou nem trazer. Mas o que eu quero trazer para vocês é um programa chamado Fritz Freiner, da NASA. Esse programa, o pessoal da NASA, quando os funcionários lá estavam com um nível de estresse muito alto, alguns viciados em álcool, alcoólatra mesmo, estavam indo trabalhar alcoolizados na época. E aí a NASA encomendou para as empresas de tecnologia um programa de computador que mensurasse o nível de estresse dos funcionários. E aí ela selecionou ali e elegeu esse Fritz Freiner como um aprovado para mensurar o nível de estresse. O que é que um mestre de terapias da Espanha fez? Comprou esse programa, chegou nos hospitais e convidava os médicos para medir o nível de estresse deles. E geralmente é alto, porque realmente o trabalho de medicina é um estresse muito alto, o ambiente, a cobrança dos familiares, que quer que a pessoa seja um Deus, né? Então, geralmente os médicos têm um nível de estresse alto, ainda aqueles que não reconhecem têm. Então, ele constatava o nível de estresse do médico alto e aplicava o reiki e em tempo real baixava o nível de estresse. E com isso ele conseguiu entrar nos hospitais da Espanha. O Dr. Johnny, o mestre John Wurt, fez esse trabalho. Agora, no Brasil, se vocês forem no pulmed.gov, tem mais de 300 estudos científicos com o reiki. E é interessante o Dr. Ricardo Monese. Ricardo Monese, quando tinha 16 anos, ele estava com um quadro de depressão profunda que ele não saía mais do quarto. O quarto era trancado 24 horas. E uma tia dele convenceu ele a receber uma sessão de reiki. E quando ele foi receber essa sessão de reiki, ele voltou de lá outra pessoa, com 16 anos. Muitos porquês, muitos como, na cabeça, mas realmente aliviado
da situação que ele se encontrava. E ele disse que o dia seguinte foi o primeiro dia, depois de muitos, que ele abriu a janela do seu quarto. E isso motivou ele a se tornar um cientista para pesquisar o reiki. E no ano de 2000, está lá na USP para vocês pesquisarem, a tese de mestrado dele foi provando a eficácia do reiki. Só que o que a gente falou no começo, aquele tempo sombrio em que as terapias eram totalmente obstruídas, ignoradas, os mestres dele proibiu ele de usar o termo reiki no documento. Então, se vocês forem ler o documento dele, vai estar lá imposição de mãos e não reiki. Ele disse que tinha certeza que o que ele fez foi reiki. Ele disse que respirou fundo, tomou um gole de água, e eu vou aproveitar para tomar também. E ele disse que ia colocar como imposição de mão, porque ele disse que sabia que ia chegar o dia dele poder encher a boca e falar que aquilo foi reiki. E o dia chegou. Como foi a tese de mestrado dele? Ele pegou 3 grupos de ratos, o grupo de controle, que um teste comprovado cientificamente tem que ter, o grupo para testar se era placebo e o grupo que de fato ia receber reiki. Então, ele aplicou reiki nesse grupo. Ele simulou um reiki, ele pegou 2 cabos de vassoura, colocou uma luva na ponta, chamou os técnicos de energia, de mensurar campo eletromagnético, para se certificar que nada da energia dele estava indo para os ratos. Ele estava de longe com os cabos de vassoura, simulando só as mãos com a luva, que seria o placebo. E aquele grupo que não recebeu nada. E quando ele coletou o material biológico desses 3 grupos de ratos, os outros 2, o que receberam a luva e o de controle, o grupo de controle, e o de reiki. O que receberam reiki foi constatado que dobrou. Não foi 10% a mais, não foi 20% a mais, nem 30% a mais. Dobrou a capacidade de reconhecer e destruir células cancerígenas. Está documentado. O grupo que recebeu reiki se tornaram capazes de reconhecer e destruir células cancerígenas, destruir tumores neles mesmos. E daí, depois ele teve a oportunidade de fazer um trabalho documentado também com reiki, com estresse, com idosos, para redução de estresse, de ansiedade e de depressão, que ele já tinha constatado nele mesmo, né? Mas que precisava documentar tudo isso. O pessoal que recebeu o pessoal do estresse, aí teve o grupo de controle do mesmo jeito, aquele grupo que não recebeu. Aí ele colocou um grupo que não recebeu nada, um grupo que recebeu reiki, um grupo que recebeu imposição de mãos sem ser reikiano. E aí o que ele constatou? O grupo que recebeu o reiki teve 80% deles se curaram totalmente do estresse, 80%. Os outros 20% melhoraram. E o grupo que recebeu imposição de mãos, ele notou que também teve uma melhora de 50%. 50% deles tiveram a cura do estresse. Que é aquilo que a gente falou da energia vital, né? Eles também tiveram esse processo de melhora. Então, realmente você pode ajudar uma pessoa. Se seu pai, sua mãe estiver muito mal, você pode fazer uma imposição de mãos e ajudar ele a melhorar. Agora, se tornando reikiano, o reiki, no estudo, foi mais eficiente e teve o processo e tem aquele processo de você não perder sua energia, não se descompensar com a energia. E aí ele estudou também pessoas depressivas e pessoas com ansiedade. E os resultados foram incríveis. Aí teve um outro estudo que foi mais interessante, que foi para testar o reiki à distância. Então o que é que ele fez? Ele ficou a 15 quilômetros de distância, monitorando a pessoa que ia receber o reiki, e uma terapeuta ficou enviando o reiki para esse consulente a 15 quilômetros. E quando a terapeuta dizia, eu agora vou aplicar reiki na perna, nas mensurações dele lá, nos elétrons que ele colocava lá, né, ele tem os termos técnicos, vocês vão poder ver, caso queiram,
ele notava uma movimentação maior naquele músculo, naquela perna específica que a terapeuta falava com ele, que estava fazendo naquela região. Aí ele menciona que estava concluindo esse estudo, provando também a eficácia do reiki à distância. A gente trabalhou muito com reiki à distância na pandemia, né? Eu tenho um grupo de alunos de reiki e tenho um grupo de... e estou em outros... E aí eu tenho um grupo de alunos de... porque tudo é energia, e para energia tempo e espaço é totalmente diferente da matéria, sabe? Então tem esse processo, que é um processo mais profundo. É tanto que o reiki à distância é feito no nível 2. E aí, a gente fez muito na pandemia. Tem uma pessoa mesmo de Juazeiro, que a menina pediu para o nosso grupo de reiki mandar reiki para o irmão dela, mas ela pediu por pedir, ela não tinha mais esperança nenhuma. Ele estava entubado, estava mais... E depois ela mandou a foto dele saindo do hospital, né? Muito feliz da vida, agradecendo muito. A gente atendeu muito e atende muito à distância, a reiki à distância. E é um processo bem interessante. E esse estudo, o Ricardo Monesi, ele fez e ele pôde constatar isso. Tem aqui os links para vocês pesquisarem mais o Ricardo Monesi, que é Reiki, uma visão científica com o Ricardo Monesi. Vocês podem escrever assim na internet que vocês vão encontrar, né? E aí lá ele passa o material da faculdade, o material do mestrado dele. Passa tudo para que vocês possam ver de uma maneira, documentar melhor o estudo de vocês sobre isso, tá? Então podem anotar aí, Reiki, uma visão científica. Então vocês tiram a foto aqui do que eu escrevi aqui. E tem esse é um link no YouTube que é desse Fritz Freire, né? Desse estudo do mestre de Reiki na Espanha. É Johnny de Cali que está apresentando. Johnny de Cali mostra o programa e ele faz o mesmo experimento lá, mensurando. Ele tem esse programa. Johnny de Cali é um mestre de Reiki, foi o que iniciou Roberto Carlos, né, no Reiki. O curso de Johnny de Cali, na época, era R$10 mil no curso de Reiki. Hoje não, hoje eu cobro só 250 no curso, cada nível. Então, mas o Johnny de Cali é muito fera, ele foi no Japão, ele buscou muito, ele dedicou a vida dele a isso de uma forma bem profunda. Ele era engenheiro e na Amazonas, ele foi fazer um trabalho na Amazonas e na região que ele estava, o médico não chegava e ele presenciou muito processo de cura desses. Pessoa picada por cobra, ele conta que ele viu os terapeutas agir lá e a pessoa não morrer, e ele ficou abismado com tudo aquilo. E aí quando ele voltou para a cidade dele, ele resolveu estudar o Reiki. E aí dedicou a vida dele, abandonou o trabalho, o outro serviço dele e dedicou a vida ao Reiki. Então é um cara que vocês também podem pesquisar, que Johnny de Cali, esse aí é do Reiki mesmo. Mas assim, o assunto para vocês pesquisar material acadêmico mesmo sobre Reiki é o Ricardo Monesi, com 2EI, Ricardo Monesi, e no PubMed.gov. Vocês colocam lá Reiki, vai aparecer lá mais de 300 estudos, fazendo para vocês essa questão. Para concluir a nossa palestra, eu gostaria de ler um poema de Coraline, que resume muito bem as PICs. Que diz assim: saber viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrimas que correm, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta
nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Cora lema. E é isso, gente. Agora, se tiver alguém aí voluntário, a gente pode fazer na prática uma sessão de reiki. Então vai fazer um sorteio, Daiane. Eu acho que é só uma. Que hora é essa? Que hora é essa? Vamos tirar 8h10. Vamos tirar no palitinho. Um palitinho, né? Não vai dar para fazer em todas, né? Então a gente vai fazer o quê? Vai fazer um